A paz do Senhor, meus amados ouvintes da palavra de Deus. Mais uma vez estou aqui para engrandecer o nome do Senhor, nosso Deus, que está no céu. Meus amados irmãos, mais uma vez estamos aqui com a palavra de Deus para que nós venhamos meditar um pouco na palavra do Senhor, porque somente a palavra não edifica a gente. Só mesmo a palavra pode edificar o nosso coração. A palavra aqui em Gênesis, no versículo 3, 8, verso 3, capítulo 3, verso 8 a 13. Nós vai estar lendo. Pegue sua Bíblia. Vamos ler comigo. Não me deixe meditar sozinho na palavra de Deus. É dando glória, aleluia, que a gente vence a prova. A provação vem, é dando glória a Deus, aleluia, porque ela vem. Amém? Vamos dar lugar a Deus, vamos pegar a nossa Bíblia, engrandecer o nome do Senhor. Pegue sua Bíblia, não me deixe lendo sozinho, tá certo? Você, amado ouvinte da palavra de Deus que está nos escutando, você ainda que não aceitou Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, escute bem a palavra. Você que está aí no terraço da sua casa, está na varanda, está no quarto, assentado na beira da cama, precisando de uma palavra. Aqui, a palavra com o irmão Daniel é para você, tá certo? Medite nessas palavras, nós vamos estar lendo. Gênesis 3, verso 8 a 13, e vai nos dizer: E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela aviração do dia. Esconderam-se Adão e Eva da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a sua voz, soava no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi. E Deus disse: Quem te disse que estás nu? Comesse do fruto da que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Senhor Deus, e a mulher: Por que fizeste isto? E disse a mulher: A serpente me enganou e comi. Meu amado ouvinte da palavra do Senhor, ao qual nós já podemos ver as palavras aqui, aonde ao qual se refere que onde Deus tinha feito tudo para os dois, colocou de tudo dentro de um jardim, ao qual, se nós pegássemos do primeiro versículo, nós venha vendo que Adão, quando estava sozinho, podemos ver que ele andava bem com Deus. Ele andava bem com Jesus, sem nenhuma outra coisa, sem nenhuma desobediência, sem nenhuma
guerra. Porém, quando a mulher, Deus dá a mulher Adão, a mulher tinha sentimento, tinha momento para pensar, tinha toda a estrutura para que ela não caísse. Observando que os dois se escondem de Deus. Porque ela levou a maçã para Adão e deu a ele. Vejamos aqui, no capítulo 9, quando Deus vai... E Deus chamou o Senhor Deus, Adão, Adão, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e me escondi. Quando a mulher peca, erra, ela leva o homem também a pecar, a errar, observando ao qual, quando Eva viu que estava dando tudo errado, imediatamente ela joga essa culpa para o homem, que hoje não é diferente, que hoje não é totalmente diferente, observando que quando Deus chegou no jardim, eu ouvi a sua voz e me escondi. Eu ouvi a sua voz soar no jardim, mas me escondi, que eu estou nu, eu estou em pecado. Eu estou nu diante do Senhor, eu estou em pecado. Vejamos que a palavra de Deus é Deus que vai atrás do homem. Deus queria regenerar o homem aqui. Se ela tivesse, creio eu, se ela tivesse também falado a verdade. A queda do homem levou a grande trajetória ao qual que Deus vai tomar com eles agora. Observando na palavra do Senhor, aqui no versículo 11, que vai nos dizer, e Deus disse-lhe, quem te disse que estás nu? Comesse da árvore que te ordenei que não comesse? Como eu já falei num vídeo anteriormente, aquela pessoa, quando o ser humano deixa de ouvir a palavra do Senhor, quando o ser humano rejeita a palavra do Senhor, rejeita a voz de Deus, rejeita a sabedoria do Senhor, rejeita o que Deus faz pela pessoa, rejeita todo o entendimento, o que Deus dá. Observando que essa mulher tinha entendimento. Deus não colocou lá um boneco qualquer. Deus não colocou nenhum bonequinho lá, não. Deus colocou, foi uma alma vivente, ser humano, pensativo, ao qual Deus deu uma ordem. Quando Deus dá uma ordenância, uma palavra, o que vale é a palavra de Deus. O que vale 100% é a palavra de Deus. Ah, porque a fulana falou isso, é porque cicrana falou isso. Não. Apure primeiro os fatos.
para depois você falar. Porque quando você não apura, você está colaborando com aquela pessoa, com um meio do diabo tomar de conta, do meio maléfico. Você está apenas acoitando a safadeza e a mentira da outra pessoa. Porque você não apurou a verdade. Você não buscou a verdade. Do momento, da hora que você vai atrás da verdade, aí a conversa já é outra coisa. Depois da queda do homem e da mulher, vem as coisas mais trágicas, ao qual que Deus rejeita o casal. Deus rejeita. Por causa de quê? Do orgulho. Por causa de quê? Da mentira. Por causa de quê? Da falsidade. Por causa de quê? Podemos ver aqui um versículo, ao qual está lá em Atos. Atos capítulo 9, verso 4. E, caindo em terra, ouvia uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és tu? Eu sou o Senhor Jesus Cristo, a quem tu me persegue. No chão já. Já estava no chão. Queria falar outro versículo aqui, em Atos dos Apóstolos, que vai nos dizer, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 9, que vai dizer: Então Pedro lhe disse: porque em que estáis vós entre contendei para atentar o Espírito Santo? Eis aí a porta os pés dos que sepultarão o teu marido, também a ti. Sepultarão o teu marido, também a ti. Por causa de quê? Mentira. Por causa de quê? Orgulho. Olhando para esse versículo aqui, a história de Ananias e Safira, se Safira não tivesse acoitado, se Safira não tivesse acoitado as mentiras de Ananias, logicamente ela não tinha morrido. Ela só morreu porque ela coitou as mentiras de Ananias. Ela não estava mentindo para um homem de Deus, mas sim para Deus. Ela mentiu para Deus. Ele mentiu para Deus. Os dois. Ele mentiu e ela coitou. Ela escondeu, ela abafou. Quando Ananias morre, depois, com umas 3 horas, ela morre. Se você pegar a história de Ananias e Safira, em Atos, capítulo 5, primeiro e diante, você vai ver a história deles. Porque os dois morreram. Porque um acoitou com a mentira do outro. Não acoite, meu irmão, com a mentira da sua mulher. Irmã, não aceite a mentira do seu marido. Meu amor, olha, isso aqui é mentira, tá? Isso aqui você não pode falar, não.
porque vai desagradar a Deus, ao Deus que nós servemos. Eu sirvo a um Deus vivo, que fez os céus e a terra. João 8:32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 17:17. Santificai-vos na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então precisamos estar sempre na palavra. Sempre com a palavra. Quando a gente tira a palavra de cena, quem entra é o diabo, quem entra é o pai da mentira, quem entra é o cão. Nunca combine com aquilo que é maléfico. Nunca combine as coisas com aquilo que vai atrapalhar a sua vida espiritual. Não foi para isso que Deus te convocou. Não foi para isso que Deus te chamou. Você tem que servir a só um Deus, não a dois deuses. Quando a casa é dividida, Deus não trabalha, porque a casa é dividida. Quando a casa é dividida entre o crente e o mundão, Deus não tem como trabalhar. Lá em João 2,15, não ameis o mundo, nem que o mundo há. Nem que há no mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas quem está nele é a mentira, a ambição. É coisa do mundo. A falsidade impregna entre o casal e faz a separação. O diabo, quando entra, meu irmão, não brinque com o diabo. Não brinque, ei, irmã, não brinque com o cão. Não brinque. Não brinque, que ele vem e bagunça a casa, além dele bagunçar, te leva para o inferno. Olha a história de Safira. Porque ela combinou. O marido combinou com ela. Se ela não aceitasse, ela estava viva. Viveria mais um pouco. Mas como ela aceitou as mentiras do marido para um homem de Deus. Para com um homem de Deus. Não aceite a mentira dentro da sua casa não, irmão. Ei, irmão. Não aceite a buscar dois deuses, não. Só há um Deus que fez os céus e a terra. Quando a gente busca a outro Deus, o amor do Pai nunca teve conosco. Porque a gente está dividido. A gente não sabe o que quer. Né? Se você serve a Deus, você é luz. E essa luz tem que brilhar no mundo todo. Até dentro do inferno, ela tem que brilhar. Dizer que você é crente. Você é diferenciado. Você é de Jesus. Agora, se tu é metade de Deus e metade do mundo, aí a casa torna-se uma bagunça. Quando há muitos crentes, quando a gente fala sobre o casal, muitos crentes. Mas esses crentes, quando falam, é porque estão doentes. Estão doentes espiritualmente. Não sabe mais o que é a palavra de Deus. Não reconhece. Observando, o Deus vivo colocou Eva e Adão para fora do jardim. Não quis. Observando que ele rejeitou os dois. Porque mentiram. Por causa de orgulho, Deus expulsou os dois para fora do jardim. Não vai ser diferente com qualquer um de nós. Não vai ser diferente. O caminho que escolhe somos nós. O caminho que trilhará daqui para frente, à espera de Deus, à espera do Consolador, à espera do Deus vivo reinar aqui na terra, buscar o povo dele sobre as nuvens, é nós que temos que esperar. Olhar sempre firmemente para o autor, o consumador da nossa fé, que se chama Jesus Cristo.
Vou estar lendo aqui também em Isaías. Em Isaías, capítulo 59, verso 2, que vai nos dizer: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós a Deus, e o vosso pecado encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça, para que Deus não te ouça. As tuas mentiras, o teu pecado, as tuas imundícias, as tuas iniquidades, a tua oração nunca chegará no trono do Deus vivo. Quem serve a dois deuses, a oração nunca chega lá. Tu pode louvar a Deus dia e noite, mas não louva de coração. Você tem que aprender a adorar, amar, porque está lá em João. Aquele que não ama o seu irmão é um assassino. É o que diz a palavra. Quero ler também aqui em Romanos, capítulo 6, verso 23, que vai nos dizer: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Podemos ver aqui no verso 11, no verso 10, que quando ele fala, eu me escondi, nós se escondemos. No verso 12, né? Adão e Eva se esconderam porque estavam nu, em pecado. Nu, em pecado. Pegaram folha de figueira, se enrolaram, fizeram o avental porque estava nu, pelado. Se sentiram envergonhados. Diante de Deus, se sentiram envergonhados. Mesmo assim, é o casal. Lá na carta dos Hebreus diz: bendito seja a cama dos dois, imaculável. Venerado seja somente para os dois, o casal, somente os dois, para o casal. Por isso que eu digo, nunca case. Mas se casou, é pro resto da vida. Tenha honra, caráter para com Deus. Se o cônjuge ou a cônjuge não tem caráter, primeiramente o caráter ao qual você diz que vai fazer na tristeza, na doença, na dor, agora a sua conversa é outra. Onde está seu caráter? Onde está a sua palavra? Onde está a sua honra? Aí pega o celular, aí bota lá no celular. Se divorcia hoje, aí pega o celular amanhã. Estou querendo arrumar um homem que seja de responsabilidade. Cadê tua responsabilidade? Cadê a sua responsabilidade como mãe, como um pai? Quando a pessoa não tem palavra, é outra coisa. Quando a pessoa não tem honra, não tem caráter, é outra coisa.
Eita Deus, por isso que na carta de Romano, capítulo 8, capítulo 1, versículo 28, Deus vai dizer: Romano, capítulo 1, versículo 28, vai nos dizer: e como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus o entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm. Deus o entregou a um sentimento perverso para fazer coisas ao qual Deus odeia. Ah, eu sou crente, mas eu gosto de quadrilha. Ah, eu sou crente, mas eu gosto no meio do Natal fazer uma mesada, colocar o cachaceiro, a pinguça, o pinguço, o, o ímpio ali do meu lado para chamar palavrão, falar o que ele quer. Primeiro, está agindo tudo errado. Essas datas são familiares. Está fazendo tudo errado. Essas datas são familiares, ao qual você nunca estudou história. Eu vou aqui falar para você. São datas familiares, ao qual vocês tomam, a gente toma para reunir duas partes. Família. A família do cônjuge, a família da mulher, a família do homem. Duas partes. Passou disso, não se une. Mas quando o meu coração é metade crente, é metade do mundo, mundano, porque quando a pessoa é de igreja, que não tem doutrina, não tem escola dominical, uma igreja que não prega a palavra, uma igreja que não prega a cruz, uma igreja que não prega nada, ela não é igreja. Uma igreja, quando ela não prega a palavra de Deus de forma real, de forma do jeito que ela é naturalmente, Deus nem lá está. Jesus nem lá está. Igreja dos hipócritas. Jesus nem lá está. Porque a palavra de Deus diz lá em Mateus, capítulo 7, olha, esse versículo guarde com você no seu coração. Acautelais dos falsos profetas, falsos pastores, falsos diáconos, ele vem tudo, olha, com a voz suave, capiciosa, são maléficos. A irmã, o irmão, chega com um problema para esse pastor, aí diz: pastor, eu vou me separar. Ô meu filho, tem nada não, separe amanhã, que amanhã tem 10 na sua cola. Chega para a irmã: ô irmã, se preocupe não, amanhã tem 20 para a senhora escolher. Isso não é pastor, irmão. Isso aí não. Caia fora, ou vá para bem longe, saia daí. Porque Deus não se agrada disso. Deus se agrada daquele que leva a mensagem dele, na íntegrida, na pureza. Na pureza.
Que coisa que Deus colocou sobre o mundo foi o casal, o casamento. Não foi outra, não foi separação. Deus não colocou aqui nome nenhum, separação. Ao contrário, ele falou bem reto e claro para aqueles judeus podres e imundos: se agarre às mulheres de vocês, que o que vocês fazem é feio. Diz que lá em Mateus ele diz: olha, escute ele, mas não faça o que eles fazem. Esses hipócritas, não, olha, só escute. O que eles estão pregando não é certo, mas não faça o que eles fazem. Eles são os hipócritas. Como Deus colocou Eva e Adão para fora do jardim, não vai ser diferente. Aquele casal que Deus abençoou, aquele casal que Deus colocou lá no jardim direitinho, bonito, Deus deu de tudo, abençoou. Só que ele não deu honra a Deus. Só que ele não fez nada pela palavra de Deus. Deus ao qual disse: olha, comece ao qual eu disse, não coma. Isso é desobedecer à palavra de Deus. Isso é desonrar a Deus. Isso não é fazer caso algum da palavra de Deus. Deus, quando ele chega para a mulher, diz: olha, no versículo 13, e disse o Senhor Jesus à mulher: por que fizesse isto? Não, não, Senhor, foi a serpente, me enganou e eu comi. Não, Senhor, foi a serpente, me enganou e eu comi. São palavras surtia, capiciosa, maliciosa, maléfica. Maléfica. Por isso que Deus não suportou. Deus, quando chegou para Moisés, num monte, Deus disse: ó, Moisés, tira a sandália, que o lugar que tu pisa é santo. O lugar que tu pisa é santo, tira a sandália. Então seja santo e santa, para querer subir para o céu. Porque se não procurar a sua santidade, você lá não pode chegar. Que a palavra de Deus é clara, ela é reta. Não faz curva, não faz nada não. Inerrante. Há muitos que diz: para que eu vou continuar, né? Agora eu pergunto: para que você se casou? Se você se casou por amor, como eu falei ontem, no vídeo anterior, ore a Deus, entregue a Deus. Não faça nada, mas entregue a Deus. O Pai da Justiça é Jesus de Nazaré. Quem sabe é Ele, a hora de desligar daqui da terra. Que coisa imunda, imperfeita, lá no céu não entra. Como eu já falei ontem, está lá em Levítico, capítulo 20, nem o adúltero e nem a adúltera entrará no céu. Nenhum.
A palavra de Deus, ela é inerrante. Ah, mas tá no Velho Testamento. Tá bom, vamos lá pro Novo. Vamos lá pro Novo. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 e 10. Vamos para Gálatas, capítulo 5, 19. Vamos lá para Apocalipse. A diferença é grande de quem lê a Bíblia e quem não lê. Quem não lê a Bíblia rejeita a palavra de Deus. Apenas você não rejeita o pregador, vocês rejeitam a palavra de Deus. É isso que dói nos seus ouvidos, dói no seu sentimento, a cabeça de vocês dói. Por quê? Vive em pecado, vive na imundície, vive na imoralidade. Vive dentro da Babilônia. Com a casa cheia de pecado, de imundície, de imoralidade. Ainda quer dizer que é santo? Quer dizer que é santa? Aí não, meu irmão. Aí nem a paz do Senhor não tem nem como dar. Vive de qualquer jeito. Uma casa dividida entre... Não, irmão. Não é assim não. Não, para entrar lá, o caminho é estreito, o caminho é apertado, o caminho é sacrificoso. O caminho para tu chegar no céu, você que diz, entre aspas, você diz, entre aspas, que é crente, é difícil para chegar lá. É sacrificoso. É isso aqui, ó, é estreito. Por isso que a palavra do Senhor diz, muito chamado, pouco escolhido, porque não tem como. Deus não aceita esse tipo de podridão, esse tipo de imundície, uma casa cheia de treva, uma casa cheia de... Meu Deus do céu, se tu não presta para ser sal, tu é insípido. Aí tu tem que só ser pisada pelo diabo, pelos homens. Fique na palavra, meu irmão, minha irmã, fique na palavra. Continue com a palavra. Nunca tire a palavra de você. Como diz lá em Romano, capítulo 10, 8. Mas a palavra que nós pregamos, a palavra está perto de você, da sua boca, do seu coração, pertinho de você, a palavra da fé que nós pregamos. Não tire a palavra dela do seu lado, mas sim o que está lá em Salmo 1, verso 2. Medita nela de dia e de noite. Né? Verso 3, continuação do 2. E serás como uma árvore plantada junto a ribeiro, nem as tuas folhas murcharão. Ó que maravilha, ó que benção. Benção do céu. E tudo e quanto tocares, eita, serás abençoado. Mas no versículo 4 diz, olha, atente no versículo 4. Atente nele. Porém, no versículo 6, ele vai dizer, mas no caminho do justo, o Senhor conhece. Porém, no caminho do ímpio, perecerá. Meus irmãos, fique com a palavra. Fique com a palavra que é melhor para você, a melhor coisa. Quer prosperar? Quer viver na presença de Deus? Fique na palavra. Não tire a palavra do seu lado. Viva a palavra. E deixe o resto tudo para lá, que Deus está vendo tudo. Deus, o Pai nosso que está no céu, Ele está vendo tudo. Tá? Deixe a casa virada de cabeça para baixo. Mas não aceite a desgraça dentro da sua casa. Não aceite gente mentiroso, gente que mente, não aceite do seu lado. Porque no dia que você aceitar, Deus pode te matar. Porque você vai apoiar gente ruim. Você vai apoiar gente que não serve para com Deus. Gente que retorce a palavra de Deus. Gente que não pode ver nada. Só faz retorcer a palavra do Senhor.
Então, fique com a palavra. Viva na palavra. Esqueça o mundo. Deus já está próximo de vir. Já está próximo à chegada de Deus aqui na terra. Então, viva na palavra. Viva como Cristo viveu, mas se esvaziando de tudo, né? Como servo, como humilde, como tudo, como um homem, né? Viva como Cristo, viva com sabedoria, viva na humildade no seu coração, tá certo? Fiquem na paz a todos e até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus. Fica na paz.